Vieira e hoje eu vim falar da série Shining Girls, Iluminadas, né? Que é a nova série da Apple TV Plus. A Apple TV Plus anda acertando, que é uma beleza, tá? E essa série é uma adaptação do livro de mesmo nome, escrito pela Lauren Wilkes, que foi lançado no Brasil pela editora Intrínseca. Vou deixar o link da Amazon aqui embaixo, caso você queira ver mais sobre o livro, comprar o livro, etc, etc, tá? A série é produzida pela Elizabeth Moss e pelo Leonardo DiCaprio. E ela é protagonizada, né, pela própria Moss, pelo Wagner Moura, e tem um elenco, assim, bem interessante. Ela tem a Amy Brenneman, ela tem a Philippa Soo, que, enfim, ficou conhecida por participar de Hamilton, né, o musical. E ela tem o maravilhoso, o grande ator Jamie Bell. Sim, gente, eu acho o Jamie Bell maravilhoso. Eu queria que ele fosse muito mais conhecido do que ele é. Eu acho ele incrível em tudo que ele faz e não seria diferente em Shining Girls, tá? Essa série vai contar a história da Kirby. Ela é uma arquivista, né, que trabalha pro jornalismo e tem uma situação que acontece, né? Tem uma moça que aparece morta e um dos jornalistas começa a investigar e ela fica sabendo do caso. E o que ela descobre é que essa moça tem semelhanças, né, com o ataque que ela sofreu alguns anos antes. E a partir daí a Kirby, ela entra numa espiral que ela quer descobrir a qualquer custo a identidade do assassino, porque ela quer vingança. E aí ela se junta com o Dan, né, que é o jornalista que começa a investigar esse caso. E, enfim, a coisa vai virando uma rede de, enfim, muitas coisas. E aí, quanto mais eles investigam, mais eles descobrem que a coisa é mais complicada, mais complexa do que eles mesmos imaginavam no princípio, né? Já teve 3 episódios lançados e agora vai ficar sendo lançada semanalmente. E eu assisti esses 3 primeiros episódios e eu gosto bastante de como a série trabalha bem a questão da tensão, sabe? É bem interessante como a gente tá sempre naquele suspense e esperando o que vai acontecer. Principalmente porque nós temos 2 narradores, na verdade não narradores, né? 2 protagonistas que a gente não pode dizer que eles são necessariamente confiáveis. A Kirby, ela fica o tempo todo tendo lapsos de memória e em dúvida do que está acontecendo na realidade. Tipo, em um momento ela tem plena convicção de que ela tem um cachorro. Logo em seguida, ela se vê criando um gato. E várias outras, enfim, situações desse tipo acontecem. E o Dan, né, que é o personagem do Wagner Moura, que é bem interessante porque ele fala em inglês, boa parte, né, da série, mas tem os momentos que ele fala espanhol e em outros ele fala português e parece que o próprio Wagner Moura fez questão de falar português na série. Mas ele é um jornalista que, assim, foi muito promissor, mas ele sempre descobre coisas e não consegue levar as suas matérias à frente, porque, enfim, ele é uma pessoa cheia de problemas, ele tem problemas com a bebida, ele tem problemas com drogas, então a coisa é bem complicada. Então, pense aí que você tem 2 protagonistas que têm muitos problemas e que acabam se tornando narradores não confiáveis. Outra coisa é que a série, ela se passa ali nos anos 90 e aí a gente vai ver de maneira muito interessante como ela mostra a investigação jornalística ali sem todos os acessos que a gente tem hoje. Então, sem todas as facilidades tecnológicas que a gente tem hoje. Então, as coisas, elas demoram um pouco mais a acontecer justamente por conta disso, né? Do tempo, da época. E outra coisa que eu gosto muito é como a série, ela tem foco na investigação jornalística, não na investigação policial. Shining Girls, ela foge da maioria das séries que a gente vê de investigação, as que são mais populares pelo menos, porque elas, enfim, focam muito, né, na polícia e em como a polícia tá ali investigando. Nesse caso, não é a polícia. A polícia muitas vezes atrapalha a investigação deles, porque é uma investigação jornalística. Eles querem colocar uma matéria no ar. E outra coisa, muitas séries ficam nessa de quem é o assassino. Nesse caso, a gente sabe desde o começo quem é o assassino.
é o personagem do Jamie Bell e ele tá ótimo, assim, ele fica naquele limiar, assim, entre uma pessoa extremamente violenta, né, mas ele tem um sarcasmo, sabe, que é nojento. É muito nojento, dá um ódio de ver, sabe, e claramente ele é misógino porque ele mata mulheres em essência, né, ele é um serial killer de mulheres. Então, a série tem muito isso da misoginia. É muito interessante, inclusive, observar que a Elisabeth Moss sempre se envolve, né, em séries, em projetos que trazem isso, né, a temática do feminismo, a questão da misoginia e da luta contra a misoginia. Então, eu acho bem interessante, independente de qualquer questão, né, a religião dela sempre é um ponto que é falado, mas é muito curioso como ela tá sempre em projetos relacionados ao tema do feminismo. A série também foca bastante no próprio relacionamento entre o Dan e a Kirby, né? Eles não se conhecem tão bem, mas um sabe quem o outro é desde sempre ali, né? Naquele jornal. Mas eles têm desconfianças, né? Um com o outro. E a série também mostra bastante, né? Essa coisa da vida da Kirby e das dificuldades da vida dela e da vida dele também. Então eu gosto como a série faz isso. Ela não fica só nos assassinatos e na investigação. Ela vai mostrar como a vida dessas duas pessoas é completamente bagunçada e como isso acaba interferindo também na relação que eles têm e na própria investigação e na dificuldade de encontrar esse assassino. Falando sobre o assassino, pra mim é muito curioso, porque a série não diz de cara, sabe, o que ele é. Porque existe, sim, um certo mistério. Nesses 3 primeiros episódios, a gente sempre pensa assim, peraí, tem um quê de sobrenatural aí? Não é a coisa mais importante da série no momento. Ela foca em outras questões, a série não tá o tempo todo, nossa, quantas coisas sobrenaturais, não é isso. Mas existe algo ali relacionado ao espaço-tempo que pode trazer essa lógica, sabe? De que a série tem um quê de sobrenatural. Mas até agora, nesses 3 primeiros episódios, isso não foi muito desenvolvido, mas é algo que eu quero ver e que eu tô bem ansiosa pelos próximos episódios. Eu gostei muito, acho que é uma produção que tem, enfim, muito potencial. Eu acredito que os próximos episódios vão ser tão bons ou ainda melhores que esses primeiros. Mas eu gostei demais, é uma série que te prende. Ela não é apressada, mas também eu não acho que é uma série muito lenta. É uma série que dá tempo para as coisas acontecerem e que eu gosto muito da temporalidade dela, sabe? Então fica a recomendação, se você assistiu Shining Girls, comenta aí embaixo. Não esquece de conhecer o meu Apoia-se e é isso. Tchau!